não sei que direção tomar, pesado é o coração, a alma aflita está. Tua palavra então me diz que sempre me guiarás, que não estou só, contigo tu estás. Ao seu lado eu encontro alívio e a paz. É tua vontade que me traz, é tua vontade que me traz a certeza de que o Senhor tem o melhor, de que tem sempre o melhor pra mim. Então vou confiar, vou esperar. Seu amor é o que me faz acreditar que eu vou conseguir. Eu vou até o fim, sei que já tens preparado para mim o melhor que há em ti. O que o Senhor tem para você é algo tão extraordinário, tão maravilhoso, você nem imagina e vai te surpreender. Aleluia, cante. Quando não sei que direção tomar, pesado é o coração, a alma aflita está. Tua palavra então me diz que sempre me guiarás. Eu não estou só, não estou só, comigo tu estás. Ao teu lado eu encontro alívio e a paz. É tua palavra, é tua vontade, é tua vontade que me traz o quê? A certeza de que tem sempre o melhor. Então levante suas mãos e declare. Então vou confiar, vou esperar. Teu amor é o que me faz acreditar que eu vou conseguir. Eu vou até o fim, sei que já tens preparado para mim o melhor que há em ti. Oh, declare. Então vou confiar, eu vou esperar. Teu amor é o que me faz acreditar que eu vou conseguir. Eu vou até o fim, sei que já tens preparado para mim o melhor que há em ti. É isso que o Senhor tem para a sua vida nessa noite. É isso que o Senhor tem reservado para você nessa noite. Muito bem. Segundo aos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso 8 em diante. Diz assim a palavra: o rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas um homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma, nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã.
Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Vamos ler até aqui, vamos orar. Pai, abrimos a Tua palavra mais uma vez com grande expectativa no nosso coração, de que o Senhor vai falar conosco de uma forma transformadora e impactante. Pedimos que o nosso coração seja totalmente levado cativo à pessoa de Cristo, e que a Tua palavra produza transformação radical, genuína, e que saiamos daqui abençoados pelo poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus é que oramos. E se você crê, diga amém. Assente-se, por favor. Há um trecho nas Escrituras Sagradas, aliás, é um dos provérbios de Salomão, que afirma que um povo sem visão, um povo que não é conduzido por uma visão profética, sobre uma orientação clara, ele perece. Um dos grandes problemas é a cegueira espiritual. É quando a gente não tem discernimento. Eu considero um dos dons espirituais mais preciosos exatamente o dom do discernimento. É você saber discernir situações, tempos, saber discernir o que está por detrás de uma palavra, por detrás de uma atitude, e poder ter uma visão clara daquilo que não só Deus tem para a sua vida, mas também aquilo que o diabo está procurando fazer através de circunstâncias. Tem muita gente que é vítima de circunstâncias, de relacionamentos, de pessoas, de algumas palavras, exatamente porque ela não discerne, ela não tem visão de algo que está por trás de uma verdadeira intenção. Muita coisa aí, nem sempre tudo aquilo que parece ser bom é bom, e nem sempre tudo aquilo que está dando certo está certo. E a gente, se não tiver essa sensibilidade, essa percepção, a gente acaba caindo em laços. As armadilhas, elas são muitas. Aliás, a nossa jornada, ela deve ser feita sempre com os olhos muito atentos. A gente tem que estar muito assim, ciente daquilo que está acontecendo ao nosso redor. A jornada, ela é perigosa. Os inimigos são muitos. As armadilhas, elas vêm disfarçadas. Tem muitas vezes que o presente que nos chega muito bem embrulhado, muito bem enlaçado, nada mais é do que uma trama maligna para tirar a gente do centro da vontade de Deus, para nos roubar do melhor de Deus. Eu conheço muita gente que abriu mão do melhor simplesmente para dizer sim para o que é bom. O trecho que lemos hoje à noite é uma lição dentro dessa realidade, de um rei que dependia, e como todos nós dependemos, de uma direção de Deus. Essa mensagem hoje à noite, ela é basicamente para nos ajudar a entender aquilo que Deus tem o poder de fazer com a nossa vida. É óbvio que o texto fala da revelação que vem através da figura de um homem, de um profeta. Era assim que Deus falava com as pessoas. É só você pegar a carta aos Hebreus e ler aquilo que
a revelação do Espírito Santo nos traz, que Deus, outrora, havendo falado de diversas maneiras, Ele falou pelos profetas, mas agora aprouve falar pelo Filho. Agora a ação que era feita através do profeta, único e exclusivamente, ela se dá pelo Espírito Santo. Deus fala conosco de uma maneira muito singular, muito transparente. Deus fala conosco. A ação do Espírito Santo é essa. Ela vem não só para nos revestir de poder e autoridade, para vencer o pecado, para andar em santidade, mas o Espírito Santo também vem para nos conduzir. Ele é o conselheiro. Quando há a revelação de quem seria a figura do Cristo, e a gente tem ali algumas facetas daquilo que Ele faria, que Ele seria Deus forte, Pai da eternidade, conselheiro, príncipe da paz. Há um conselho que vem da parte de Deus para nos conduzir no caminho certo. E é esse o contexto dessa história. A Bíblia diz que o rei da Síria decidiu fazer guerra contra Israel. O rei da Síria, ele é representado aqui pela figura das trevas, do diabo. Há uma guerra declarada contra todos nós aqui. Não pense você que nós vivemos uma vida em trégua. Há uma guerra declarada contra a nossa vida, contra o povo de Deus, contra a família. A guerra, ela já foi declarada. O problema é que às vezes nós continuamente caímos nas armadilhas. E assim como o texto diz que o rei da Síria fez um conselho com seus oficiais. E aqui, se a gente pudesse aprofundar um pouquinho mais sobre o aspecto da batalha espiritual, e é por isso que o apóstolo Paulo fala sobre reinos, principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso. Tem gente que age no reino espiritual, né? Potestades do ar, são os oficiais. Aprenda uma coisa, o reino das trevas trabalha dentro de uma hierarquia muito funcional. Eles têm regras, eles recebem ordens. E esse rei da Síria, hoje, na sua tipologia, figurada na figura de Satanás, ele continua se reunindo com seus oficiais. E eles decidem fazer guerra em tal e em tal lugar, ele procura fazer o seu acampamento. É sobre essa ótica que eu queria te ajudar um pouquinho hoje à noite, para você viver uma vida cristã um pouco mais intensa e deixar de ser presa fácil. Tem muita gente que tem caído continuamente em laços e armadilhas, porque tem falhado em receber o conselho que vem da pessoa do Espírito Santo. Deus é um Deus que estabeleceu a sua igreja e colocou dentro do seu organograma eclesiástico, desculpe até a maneira um pouco mais detalhada e técnica que eu coloco isso, mas é exatamente isso, a eclesiologia, que é a igreja, a eclésia, que é a comunhão. Deus, ele estabelece esse princípio para que, através do corpo, das juntas, dos membros, tudo funcione em harmonia. É por isso que a gente tem que aprender a trabalhar como corpo. A igreja que não aprende a trabalhar como corpo, ela não consegue desenvolver a efetividade daquilo que Deus quer que ela faça. Um corpo disfuncional, ele não sai do lugar. E agora, nós olhamos para esse texto, aonde Deus está falando do perigo de um obstáculo para a visão. A visão, às vezes, ela pode ser ofuscada por uma série de coisas. Eu, às vezes, me deixo ofuscar por falta de recursos, por frustração. Tem muita gente que tem a visão ofuscada exatamente por isso, porque ela se deixou levar pelas circunstâncias, ela desanima e ela perde foco. Ela perde a visão e ela começa a esmorecer. E quando a gente não sabe para onde vai, a gente se torna presa mais fácil. Quando a gente se perde, um dos casos mais tristes recentemente da violência na cidade do Rio de Janeiro se deu com um engenheiro que estava indo buscar a esposa no aeroporto. Não sei se você acompanhou essa notícia. Estava indo buscar ela no aeroporto do Galeão. E ele não conhecia muito bem a cidade. E ele colocou no GPS. E ao invés de chegar, sair no caminho certo, ele saiu e foi parar dentro de uma favela. No que ele saiu para o lugar errado,
pararam ele no meio, mataram o cara, deram 2 tiros na cabeça dele. Por quê? Porque ele perdeu o rumo, perdeu a direção. Há um perigo de quando a gente está achando que está no caminho certo, e a gente está indo na direção errada, e a gente está caindo na emboscada do inimigo. Isso é um perigo muito grande. Os relacionamentos produzem isso. Por isso que é muito importante você, nessa fase, e estou dizendo aqui para aqueles que ainda não são casados, obviamente, em que você está buscando alguém que vai ser o seu companheiro para a vida toda. Deus tem a pessoa certa. E a gente tem que ter cuidado para a gente não se deixar ludibriar e encantar por uma palavra bendita, por um buquê de flores, simplesmente por um encantamento qualquer. Hoje eu atendi uma senhora que a filha dela casou-se há pouco tempo ela se casou, e já há um impedimento por parte do marido de vir para a igreja. Cuidado. É importante a gente entender quais são as astutas ciladas do inimigo. Paulo faz questão de informar a igreja em Corinto de que nós não podemos ignorar os intentos do maligno. O diabo, ele é ardiloso, ele é sagaz. O diabo sabe se embrenhar e se disfarçar da maneira mais sutil que você possa imaginar, e ele pode te colocar em algo achando que vai te levar ao melhor tempo da sua vida, quando sem você saber, você está caminhando a um desfiladeiro de morte. Esse texto se dá assim, mas que bom é saber de que há um Deus que fala conosco. Por isso que a intimidade com o Senhor é o segredo para a gente identificar o que está acontecendo no reino espiritual. Aqueles que caminham comigo mais de perto, já têm acompanhado o meu ministério já há um bom tempo, sabem da maneira muito transparente e racional com que eu lido com essas coisas. Eu não demonizo todas as coisas, mas eu também não deixo de identificar quando algo é do diabo e quando não é. Esse texto fala exatamente de uma armadilha. O texto diz que o rei da Síria havia declarado que em tal e tal lugar estaria o acampamento. Ou seja, havia um plano para destruir o povo de Deus. Havia algo estabelecido. Havia situações que já haviam sido demarcadas. Por isso que nada pode ser feito sem você entender qual é a direção de Deus. Então, olha o que começa a acontecer. E eu quero que você preste muita atenção no desenrolar desse texto. O texto diz assim: mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. A importância da gente buscar conselho. Salomão, ele esgota, talvez, tudo aquilo que ele tinha para falar sobre a importância de você ouvir conselhos. Provérbios capítulo 11, verso de número 14, diz que quando não há sábios conselhos, o povo cai. Quando não há sábio conselho, o povo cai. A gente tem que tomar cuidado a quem a gente anda dando ouvido. Eliseu se levanta ali como um conselheiro do rei. A função do profeta era ser um guia para a nação na direção de que Deus tinha para ele. Então ele vem e dá uma palavra de conselho. Ele diz: olha, guarda-te de passardes por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Agora olha que coisa interessante que se desenrola no texto. O texto diz no versículo 10, o rei de Israel envia tropas ao lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou. Quantas vezes ele se salvou? Uma? Não. Duas? Também não. O texto diz que todas as vezes que o conselho que vem da parte de Deus é seguido, a armadilha não tem sucesso. Olha que coisa maravilhosa. É por isso que a gente tem que observar essa santa palavra. Tem muita coisa na nossa vida que é armadilha satânica, é maligna, mas se a gente observa segundo a palavra de Deus, se a gente ouve um conselho, e o conselho ele vem de diversos lugares, ele vem dos mais velhos. Paulo exorta Timóteo para que as mulheres mais velhas se tornassem conselheiras das mulheres. Esse é um papel que precisa ser desempenhado, porque a estrada que talvez você esteja passando pela primeira vez, outras pessoas já passaram inúmeras vezes. A gente vai vivendo a segunda metade da vida,
E a gente começa então a perceber de que muitas coisas que nos falavam quando a gente ainda estava vivendo a adolescência, a gente estava vivendo a juventude, e a gente achava que sabia de tudo. A gente achava que, imagina, disso aí, deixa que eu domino, deixa que eu dou um jeito. E graças a Deus, pelos conselhos sábios que nós recebemos, num período em que, se a gente não tivesse obedecido a orientação que vem de Deus, através de pessoas, Deus fala conosco através de pessoas, o conselho de um amigo. A palavra de Deus diz que são leais as feridas feitas por aquele que ama. Tem hora que a gente precisa ouvir um conselho de alguém que vai machucar a gente, vai nos deixar chateado, vai deixar a gente um pouco frustrado, mas se vem um conselho de alguém que é um homem de Deus, que alguém que é uma mulher de Deus, pode ter certeza, vai te privar e vai te livrar de uma estrada que ia te conduzir a um acampamento de destruição que haviam armado contra você. É muito importante isso. A palavra de Deus chama a atenção da gente obedecer os nossos guias. Hebreus fala disso. A importância da gente receber orientação que vem daqueles que Deus coloca sobre tutores da nossa vida espiritual. A função pastoral, ela vai muito mais além de simplesmente pregar uma mensagem, de fazer uma visita a você. Os pastores, segundo a ótica da palavra de Deus, servem como conselheiros para a sua vida. Não porque a gente quer fazer prevalecer a vontade pessoal, mas o objetivo de um pastor, segundo o coração de Deus, é buscar com você qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida dentro do contexto que você está vivendo. Quem está me entendendo, diz assim, eu estou entendendo. O segredo desse texto se dá sobre a importância da gente ouvir a voz de Deus. Eliseu se coloca ali como um homem de Deus. O desfecho podia ser outro. O rei poderia ter dito para Eliseu, Eliseu, você não entende nada de guerra. Eliseu, fica na tua. Eliseu, vai se meter na tua vida. Eu não fui te procurar. Eu não quero saber o que você tem para falar, qual é a sua ideia, mas graças a Deus, pela maneira humilde que o rei recebe um conselho que vem de Deus. A humildade atrai o coração de Deus. A arrogância e a soberba precede a ruína, você sabia disso ou não? Tem muita gente que sabe o que é melhor, você não sabe nada. É por isso que o provérbio, dentro do mesmo texto, no versículo 11, capítulo 11, do verso 14, que diz que quando há conselho sábio, não há conselho sábio, o povo cai, ele termina dizendo, mas na multidão de conselhos, há sabedoria. É a gente ter a humildade suficiente para entender de que a gente não sabe tudo. Por exemplo, eu, dentro do ministério pastoral, eu tenho conselheiros, tem gente que eu pergunto, tem gente que eu ligo, tem gente que eu quero saber o que pensa. Antes de fazer uma coisa, antes de tomar uma decisão, a gente precisa estar atento porque Deus fala conosco e Ele quer nos livrar, às vezes, de algo que é uma boa ideia. Esses dias a gente falava, acho que foi segunda-feira passada, que eu reuni com os colegas, e a gente falava um pouco sobre as boas intenções. Paulo, quando parte para uma região, ele é impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Você já imaginou um negócio desse ou não? O Espírito Santo te impedir de pregar. Mas Deus tem os seus meios, Deus tem as suas formas. A gente precisa estar atento àquilo que Deus está falando ao nosso coração para nos livrar de algumas coisas. Gente que Deus está acendendo a luz do seu painel, ela chega a estar piscando a luzinha de óleo, você está conduzindo. Daqui a pouco o motor vai fundir, irmão. E não vem dizer que foi laço do diabo. Ah, o capeta entrou no motor, meu pai. Não, sabe o que aconteceu? Deus estava te avisando faz tempo. Cuidado, deixa eu dizer algo aqui para os jovens. Ouça o conselho de um pai e de uma mãe. Tem muita gente que de birra quer ir contra um conselho de um pai e de uma mãe. Você não sabe a loucura que você está fazendo. Há algo que Deus coloca no coração de um pai e de uma mãe que é para a preservação da própria família. O pai e a mãe disse, fica esperto. É igual aquele negócio, a mãe disse para levar a blusa e você não levou. Conhece essa história ou não? Leva uma blusa, meu filho. Não vai levar nada, mas o sol que está lá fora. Leva a blusa, meu filho. Que mãe, tá louca? A senhora agora virou mulher do tempo, é? E aí começa ainda a dar esculacho. Pode levar mesmo, que se você não levar, você vai voltar com gripe, resfriado, vai ter que tomar Cebion. Porque parece que é praga.
esfria, chove. O conselho, Provérbios capítulo 14, eu estou aqui, eu fiz questão de marcar alguns versículos, diz assim, olha, há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Olha que coisa interessante. Talvez o rei nessa situação estivesse achando que estava tudo bem, mas há uma revelação de Deus, algo que acontece no reino espiritual que a gente não sabe. Há um Deus que revela, há um Deus que mostra o meu esboço voando. Volta aqui, meu filho, senão você me deixa na mão. Volta aqui. Meu esboço de 2, 4, 6, 8. Na realidade, nem esboço porque é os versículos. Meu esboço hoje tem 3 linhas para a glória de Deus. Deixa ele aqui, porque os versículos estão citados aqui. Tem muita coisa que está acontecendo ao nosso redor, nós não sabemos. E nós precisamos depender de Deus para nos livrar dos laços que estão armando contra a nossa vida. A gente tem que tomar cuidado. Como é que a gente consegue receber esta parte de Deus? Primeiro, é ter intimidade. Olha como é que o texto se desenvolve. O texto diz que haverá uma ação do inimigo para tentar frustrar, impedir com que esse canal continue fluindo na nossa vida. Aqui, ele se dá na figura de um homem, Eliseu. Tanto é que o inimigo faz o seguinte, quem é que está avisando o que é que eu estou querendo fazer? Primeiro o rei achou que tinha traidor no meio. Qual dos nossos é que tem dito ao rei de Israel quais são os nossos planos? Aí um deles diz assim, não é um dos nossos não. Tem um profeta chamado Eliseu, que está em Israel, e ele faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. Agora olha que coisa interessante. Olha a palavra do rei, está me acompanhando aí ou não? Verso 13. Ele diz assim, ó, ide e vede onde ele está, para que eu mande. Foi-lhe dito, ele está em Dotã. Versículo 14. Então ele enviou para lá cavalos, carros, fortes tropas, e chegaram de noite. Deixa eu chamar a sua atenção para essa estratégia aqui. O diabo vai sempre tentar impedir com que o canal de comunicação de Deus com você seja interrompido. É assim que funciona. Ele vai querer criar alguma situação para que você se torne insensível ao discernimento e à voz do Espírito ao seu coração. E há inúmeras maneiras dele fazer isso. E eu quero que você receba essa palavra sobre a sua vida como uma palavra de sabedoria que vem da parte de Deus ao seu coração hoje à noite. Para que você não se torne presa fácil. Tem muita gente que está sendo presa fácil porque tem sido vítima constante desse plano vil, maligno, que o diabo tenta fazer contra a nossa vida. Há inúmeras formas. Uma das coisas é que o diabo vai tentar fazer com que o seu canal de comunicação com Deus seja interrompido através de um descaso com as coisas de Deus. Você vai deixar de orar. Você vai deixar de ouvir a palavra. Essas coisas interrompem o seu relacionamento com Deus. Você acha que não, mas sim. É quando você medita na palavra de Deus. Há um salmo que diz assim, ensina-me, Senhor, a guardar os teus mandamentos. Quando a gente lê a palavra, quando a gente mantém a nossa vida de oração em dia, eu me torno mais sensível à voz do Espírito Santo. A gente às vezes quer ouvir a Deus, mas a voz de Deus se tornou algo tão desconhecido que a gente acha que é algo da nossa consciência. Quando Deus fala conosco e nós estamos acostumados a ouvir a sua voz, é fácil. Lembra da experiência de Samuel, ainda menino, morando no templo? Deus o chama uma vez, ele não reconhece a voz. Depois, novamente, Deus fala com ele, Samuel, Samuel. Ele vai aonde? Ele vai ao quarto de Eli. Na terceira vez que Deus chama Samuel, o que Eli faz? Opa, espera aí, Samuel, deixa eu te explicar um negócio. Há um Deus que fala conosco. Há um Deus que está chamando a sua atenção. Da próxima vez que você ouvir essa voz, você vai responder desse jeito. Fala, Senhor, teu servo ouve. Nunca mais você vai ver na história Samuel
indo na casa ou no quarto de Eli perguntando se é Deus ou não é Deus que está falando. Porque quando você se acostuma a ouvir a voz do Espírito, ela é algo comum a você. É como a voz de um pai a uma criança, a um bebê. Você já viu que negócio? É um barato. Às vezes nós estamos com a nossa sobrinha, pequenininha, 2 meses e pouquinho, a Isadora. Pode estar quem for perto. Os pais falaram. A cabecinha faz assim, ó, começa a procurar. Sabe por quê? Principalmente a mãe. É verdade ou não é? Porque enquanto ela ainda estava sendo gerada no ventre, quando a mãe falava, a voz já era algo conhecido, já era algo presente. Isso é fruto do quê? Intimidade. Era algo que estava perto o tempo todo. É algo que faz parte do dia a dia. A mesma coisa se dá conosco. A gente quer conhecer a voz de Deus, e a única forma da gente entender Deus falando conosco é pela intimidade. E a palavra de Deus afirma que a intimidade do Senhor é para aqueles que a buscam. Intimidade não é algo que acontece por acaso. Deus se faz conhecer e a sua voz e os seus mistérios são revelados para aqueles que têm desejo e têm intenção de estar na sua presença. É por isso que o diabo vai tentar romper o canal de comunicação. As guerras, elas muitas vezes são vencidas pela comunicação. Eu nunca me esqueço de uma vez que eu li um documentário de que os pombos correios foram usados como uma ferramenta para comunicar entre as tropas, porque estava sendo impedido os outros meios de comunicação através daqueles que eram enviados. E descobriram que os pombos correios serviam de comunicação direta entre a estratégia de um inimigo, o avanço de uma tropa, e quando a comunicação está aberta, eu consigo entender aquilo que está acontecendo, não no mundo físico, mas no mundo espiritual. Quem está me entendendo aí diz, eu estou entendendo ainda, pastor. Eu preciso que você me entenda hoje à noite, porque isso é algo além, talvez, daquilo que você está acostumado a ouvir. A gente está tirando os olhos daquilo que é físico, e eu quero que você comece a enxergar o reino espiritual hoje à noite. Há uma diferença. O que é que está acontecendo no nosso mundo aqui é algo, o que acontece no reino espiritual é outro. O que está acontecendo aqui enquanto nós adoramos e cultuamos é uma coisa. O que está acontecendo no reino espiritual, enquanto nós adoramos e cultuamos, é outra. Enquanto eu estou pregando a palavra aqui, você está vendo simplesmente alguém sentado ao seu lado, você está vendo uma igreja cheia de pessoas, mas o reino espiritual está acontecendo outra coisa. Há uma miríade de anjos, há uma batalha espiritual, há demônios tentando impedir com que a palavra encontre abrigo no coração de pessoas. Por isso que o canal de comunicação precisa estar aberto. Eu preciso entender, e é isso que então o rei da Síria percebe. Opa! Tem alguém que está revelando a minha estratégia. Eu preciso arrumar o jeito de fazer o quê? Prendê-lo. Quando o canal de comunicação, a revelação de Deus para a nossa vida, ela está bloqueada, nós nos tornamos presas fáceis. É como andar com um carro com o farol apagado. Já tentou na estrada? A gente está com toda a segurança com o farol. A gente até acelera mais do que pode. Desliga o farol para você ver. De repente, o medo toma conta, você fica inseguro, você não sabe para onde você está indo. O texto diz que uma armadilha foi feita. O texto diz que eles saíram para prendê-lo, e o texto no verso 14 diz que eles saíram e chegaram de noite. O perigo da noite. Na hora mais escura. Quando o ladrão chega, é a noite. Lembram da parábola do semeador? De quando saiu aquele que era o fazendeiro e lançou a boa semente? E aí veio quem de noite? O inimigo. O inimigo, ele vem de noite. É quando a gente assim está mais relaxado. É quando a gente está em casa. A hora mais gostosa é quando chega em casa à noite, não é verdade? Você bota o chinelão, aquela havaiana presa com prego. Lembra dela não? Quem usou a havaiana presa com prego, levanta a mão. É uma benção, não era aquele negócio. Você preservava. Esses dias eu vi numa rede social o casamento perfeito. Havaianas e Gerdau. Porque Gerdau fabrica, né, ferro, aço. Metia o prego assim no negócio da havaiana e saía assim. Você sentia que amarrava aquele negócio. Uma benção.
É gostoso você chegar em casa. Em casa a gente está mais vulnerável. Em casa a gente não precisa vestir uma roupa a caráter típica de trabalho. Chega em casa, você tira o uniforme, você tira a roupa do dia a dia, você bota o carçolão, fica lá andando com aquela camiseta furada, propaganda política. Você fica, oh, glória a Deus, você senta no sofá, você não está nem aí. É verdade ou não é? É nessa hora que o inimigo mais gosta de atacar, é quando a gente está relaxado. É quando a gente está vulnerável. O texto diz que chega de noite e cerca a cidade. Há um cerco contra a nossa vida. Aí o moço levanta cedo. Era costume naquela época, um profeta sempre ter alguém que o auxiliava, era o seu moço, que a intenção direta é que ele o substituísse. Ele era treinado, ele acompanhava o profeta, e a tendência natural é que esse moço, como um aprendiz de profeta, assumisse a função de um profeta dentro do período em que ele estava servindo, logo após o seu Senhor. E o texto diz que levanta muito cedo. O profeta continuou dormindo, mas o homem levantou cedo. O moço do homem de Deus, saído, o texto diz que ele percebe o quê? Uma tropa. Há uma tropa. Aqui a gente precisa começar a entender algumas coisas. Primeiro, da importância da comunicação, do conselho, da gente ouvir gente, da gente poder estar atento ao conselho de alguém que anda com Deus, que ama Deus, que quer o seu melhor. Mas também há um momento em que o canal quer ser cortado e o inimigo tenta cercar a nossa vida. O moço se levanta e ele entra em desespero. O texto diz que ele está enxergando o quê? O reino físico, porque o texto diz que ele sai e vê tropa, vê cavalo, vê carro cercando a cidade toda, e ele dá um grito de desespero. Ai! Eu estou lendo literalmente, viu, irmão? Porque tem gente que vai dizer assim, ai. Não é. Tanto que está com ponto de exclamação, é ou não é? Ai! Meu Senhor, que faremos? Olha a calma do profeta. Ele respondeu, não temas. Na batalha espiritual, esse é o grande divisor de águas. A maior arma do inimigo, sabe qual é? Medo. É o medo. Quando ele diz assim, agora eu te peguei. Cerquei a sua casa. Agora você está aí, cercado de todos os lados. E o medo, ele é um fator paralisante na nossa vida. O medo faz com que a gente tenha reações absurdas. Você já viu aquelas câmeras escondidas, pegadinha, que às vezes tem? Que os caras armam uma situação para dar um medo em quem está passando perto. É interessante como a pessoa reage com medo. Às vezes está passando um cara assim, todo aliado, né? Achando, de repente, tem uma pegadinha e ele leva um susto. Você precisa ver como o cara reage, ele joga a pasta para cima. Tem uns que até solta a franga, está amarrado. Tem uns. Tem uma vez que um cara estava lá todo alinhadão, pagando de macho, andando, deu um susto nele, falei, epa! Entregou o ouro. O medo faz a gente reagir de forma estranha. Cuidado, irmão. Fica esperto com o medroso aí perto. Jesus. Tanto é que a primeira coisa que Eliseu fala ao moço qual é? Não tema. O perigo é o medo. É quando a gente acha que o diabo tem um poder destruidor muito maior do que ele tem. Uma coisa é você desmerecer as trevas. A outra coisa é você dar um valor além daquilo que ela tem. A gente não está falando que o diabo, ele não tem forças malignas que estão à sua disposição para matar, roubar e destruir. Não, nós não estamos falando isso. Uma das piores coisas que você pode fazer é desmerecer ou desvalorizar o seu inimigo. Quem diga Anderson Silva, o Spider, ficou lá. Lembra ou não? Vem, man. Pau! E ainda ficou levando umas par na cara no chão ainda. Por quê? Porque você não deu devido crédito ao seu inimigo. A gente precisa entender isso.
mas a gente não pode dar a ele o benefício do medo. Tem muita gente que quando a situação se levanta contra ele, ele teme, ele fica desesperado. Ai, pastor, meu Deus, o diabo, pastor, não vou mais na igreja. Por quê? Não, porque depois que eu fui para a igreja, o diabo ficou furioso. Não, pastor, esse negócio de virar crente não deu certo muito, não, porque não, as coisas começaram a estreitar. Ah, pastor, um levante do inimigo, lá na empresa, lá na família. Ah, pastor! Eliseu diz assim: segura a franga, filho. Não está escrito aqui, mas eu acho que ele quis dizer isso aqui. Não temas. Que conversa é essa? Você é um moço ou é uma moça? Disse para o moço de Eliseu: você é moço ou é moça? Não temas. Segura. O que eu quero que você entenda é o seguinte: a armadilha, o cerco, ele existe. A Bíblia diz que o diabo está ao derredor. Ele está. Isso aqui tem gente, ai, cruz credo, Senhor, liberta. Não, é verdade, a Bíblia diz, ele está ao derredor. Não é que ele vai estar, ele já está. Cuidado. Tem gente que já começou, meu Deus, onde ele está? Ele está ao derredor. Está ou não está? Tá, a Bíblia diz que está. O diabo, vosso adversário, ele está ao derredor. Ele está cercando você. O que acontece nesse texto nada mais é do que um exemplo claro do que acontece no reino espiritual. Ele está ao derredor, gente. Agora, não é por isso que eu vou ficar paralisado, que eu vou temer. Ai, o diabo, eu não saio de casa essa semana. Porque o diabo diz que vai me matar. Tem gente escravo de palavras malignas, malditas. Síndrome de pânico, fica aí depressivo, entra debaixo de um cobertor, fica só lavando o travesseiro de tanto que chora, jogando meleca, baba, é uma minhaca. Ah, pastor, o que acontece? A minha vida não vai para frente. Por quê? Porque é um levante. O diabo está furioso. Dá vontade de falar: me conta uma novidade. Isso eu já sei. Isso acontece com você, comigo, com todo mundo. O segredo é a orientação que Eliseu dá ao almoço. Não tema. Calma. Segura aí. Controla os nervos. Fica firme aí. E aí, então, ele ajuda-o a enxergar direito. Como um homem de Deus, enxergando aquilo que estava acontecendo, ele ajuda o outro a enxergar. Essa é a função de quem tem intimidade com Deus. É levar a outra pessoa a enxergar o lado correto das coisas. Está dando para entender ou não? Olha o que Eliseu faz com o moço. Ele diz assim: você não tema, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Eu acho que o moço diz assim: Eliseu deu uma pirada geral. Está louco, cara? Aonde que tem mais gente? E aí Eliseu faz o quê? Ora. E olha a oração de Eliseu: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Hoje à noite Deus quer abrir o teu olho. Para você entender de que você está do lado vencedor. Você não está no lado de quem vai perder a batalha. Você está no lado daquele que nunca perdeu uma batalha, e não vai ser na sua vida que vai ser a primeira vez. Aí Eliseu diz assim: peraí, você não está entendendo nada, você não está enxergando na realidade o que está acontecendo aqui. Eu vou orar para que Deus abra os teus olhos para que você veja. E o texto diz que a oração é respondida imediatamente. O texto diz que o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalo e carro de fogo. Estava ao redor de Eliseu, do homem de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: os anjos do Senhor, eles se acampam ao redor daqueles que o temem e ele os livra. Essa é a visão que você tem que ter hoje à noite. Deus precisa abrir os teus olhos. Tem gente paralisada, tem gente com medo, tem gente assim: pastor, o texto diz que ele abre os olhos, estava ao redor de Eliseu. Esse é o reino espiritual. A gente não está vendo, mas enquanto você está andando para casa, tem gente que recebe livramento na sua vida que você nem sabe que foi livrado. Tem coisa que acontece na pista. Esses dias o pastor Daniel Cavalari contou o testemunho dele aqui. Que ele estava voltando da balada. Não, não era balada não, era o quê? Era o quê mesmo? Não era balada não, né, pastor? Não, né? Estava voltando de Santa Bárbara, né? Foi levar a sua mãe. E em Santa Bárbara, na volta, ele com a rouca, as crianças. Esses pneus que desencapou, esses recapos que faz de caminhão.
no meio da pista. Passou por cima, ele podia ter perdido o controle, como aconteceu com um casal de pastores aqui na Santos Dumont. Vocês ficaram sabendo ou não? Um casal de Sorocaba. Ela foi frear porque estava correndo a serva. Ela viu o radar, assustou. Freou, perdeu o controle, capotou. Morreu ela e o marido. Às vezes nós não entendemos, há livramentos que acontecem na nossa vida que nós não enxergamos. Mas os anjos são ministradores da parte de Deus na nossa vida, gente. Tem anjo guardando você em tudo quanto é lugar. Tem coisa no céu que vai ser revelada que você vai ficar assim, hã? Mas é verdade, um livramento que aconteceu, algo que aconteceu, um problema, um acidente, uma queda. O dia que eu quebrei esse braço aqui, foi um livramento de Deus, era para eu estar... Vocês estavam velando já, 2 anos. Estavam fazendo missa, de 2 anos que eu parti. Por quê? Porque se era para eu ter dado, eu estava sem capacete nenhum, me ralei inteiro, era para eu ter dado com a cabeça na guia. Livramento, Deus guarda. Há algo que acontece ao nosso redor, o reino espiritual, ele existe, meu irmão. Mas para que a gente possa ter essa intimidade, é importante a gente se relacionar com Deus, a gente falar com Deus, porque uma coisa é a gente não ter percepção, outra coisa é a gente perder a visão. O texto diz que é engraçado a artimanha que é usada, porque há uma oração de abrir o olho e fechar o olho aqui, você viu ou não? Eliseu ora para que abra os olhos do moço, e aí, o texto diz que quando eles desceram contra ele, Eliseu ora, versículo 18, Senhor, peço-te que fira esse povo de cegueira. Agora presta atenção, não é cegueira física. Não é. Por que eu sei que não é? O texto próprio diz que não é que todo mundo ficou cego. Oh, onde é que está Eliseu? Oh, não, nada disso. Não é nada disso. Olha o que o texto faz. O texto diz que feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Aí Eliseu disse, não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei. Meu irmão, como é que o cara vai seguir se ele é cego? Não tem como. A cegueira aqui é espiritual. Há um Deus que confunde as trevas em nosso favor. Há um Deus que tem o poder de transformar a cilada do inimigo em vergonha para as trevas. Tanto é que o texto diz que este homem, Eliseu, guia o povo e os guiou Samaria. Pode seguir aqui, meu irmão. É interessante, por exemplo, quando Paulo é baixado naquele cesto, meu irmão, aquilo é uma manifestação espiritual. Há um agir de Deus invisível que a gente não percebe, mas há um Deus que trabalha a nosso favor, há um livramento contínuo na nossa vida. É assim que funciona. Hoje à noite, Deus te trouxe aqui para que você abra os seus olhos. Primeiro, para você entender a importância de você ter intimidade com o Espírito Santo, de você ouvir a voz de Deus, de você crer nos seus profetas para prosperar, mas não no sentido que é colocado por aí, porque hoje em dia tem muita gente que virou oráculo, né? Que o camarada quase que fica com uma bola de cristal e entra, o gabinete pastoral é quase com a tenda. Ele entra, tem um cântico mântrico tocado ao fundo. E aí, profeta, te vê. Não, a gente não é o astro. Lembra da novela, o astro? Você lembra do Francisco Coco ou da outra, irmãos? É, porque tem uns irmãos que lembram do Francisco Coco como astro ainda. Eu lembro do Francisco Coco. Foi quando isso aí? Que 36 o quê, rapaz? Está amarrado. Foi quando? 70 e alguma coisa, não foi? 70, então, eu já existia. Eu me lembro. Eu me lembro do Francisco Coco com aquele turbantão na cabeça. E agora teve a reedição daquela porcaria. Tem gente que acha que é isso aí. Que o profeta é isso, aquele negócio. Não é nada disso. Mas é você poder se tornar alguém guiável. A função da ovelha é ser conduzida. Então, o texto nessa noite quer te ajudar a entender o que está acontecendo na sua vida. Essa semana é uma semana que Deus tem o melhor para a sua vida.
Essa semana tem um caminho certo que Deus quer que você trilhe, mas em meio ao caminho, pode ter certeza, o diabo vai tentar colocar alguns obstáculos, alguns desvios, alguma coisa que tire você daquilo que é o melhor de Deus para a sua vida. Mas eu creio que Deus pode nessa noite, à luz da sua palavra, te ajudar definitivamente a viver os melhores planos que Ele tem para a sua vida na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Você crê nisso? Quantos creem aqui hoje à noite que Deus é um Deus que nos guia, que nos dirige e que vai te levar a viver anos de bênção na sua vida em família? Dá um glória a Deus bem forte aí. Fica de pé. Deixa eu orar por você.